Olá, bom dia, amados. Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, tudo bom? Cláudia, Max, Edson, Samara, Jerusa, sejam bem-vindos aqui na live. Amados, Márcia, bom dia. Que em nome de Jesus essa seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de bondade, de prosperidade, de notícias boas. Que essa seja uma quinta-feira onde a gente verdadeiramente busca o Senhor e coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que essa seja uma quinta-feira onde a gente intencionalmente decide buscar ao Senhor com sinceridade, com todo o nosso coração. E amados, queridos, preciosos, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Nós vamos ver aqui alguns versículos que a gente encontra lá no Salmo 145, nos lembrando da bondade, do favor de Deus e da importância de buscarmos a Deus com sinceridade. E nós também, depois da nossa oração, vamos orar o Salmo 121. Vamos declarar o Salmo 121 sobre a nossa vida, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Bom dia, Kátia, Ana. Bom dia, Paz, minha querida Jussara. Oi, Eli. Bom dia. Tudo bom? Vamos fazer a nossa oração, amados. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite de paz que tivemos. Agradecemos porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Sabemos, Pai, que o sono é um presente do Senhor para todos nós. E nós recebemos esse presente, Pai, com alegria e com gratidão. Em paz também nos levantamos, na certeza de que o Senhor está sempre conosco, que seus anjos estão acampados ao nosso redor. Obrigada, Pai, por abençoar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada por cuidar de cada um de nós, proteger, blindar e guardar. Paizinho, ajude-nos a cada dia a orarmos com sinceridade, a clamarmos pelo Senhor com todo o nosso coração. Que acima de tudo, acima da voz que sai da nossa boca, dos nossos lábios, o som, que o Senhor escute, o som do nosso coração inclinado para o Senhor. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor restaure-nos completamente, transforme-nos completamente, use-nos da maneira que o Senhor quiser nos usar. Estamos aqui, Pai, disponíveis e dispostos para fazer aquilo que precisa ser feito. Toque, Senhor, com o seu toque inconfundível de cura, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, que o favor do Senhor esteja sempre sobre a nossa vida, Pai. Que a sua bondade, que a sua misericórdia continue nos seguindo incansavelmente. Agradecemos, Pai, porque a sua palavra nos diz que o Senhor é aquele capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós recebemos, Pai, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai, o infinitamente mais e além do Senhor. Sabemos, Pai, que muitas vezes, quando estamos enfrentando um desafio, na hora nós não compreendemos, mas assim como diz a sua palavra, depois nós vamos compreender. Então nós pedimos nesse dia, Pai, para que o Senhor renove as nossas forças, para que o Senhor renove, Pai, a nossa confiança, Pai. Aqueles que estão com a confiança abalada, aqueles que estão começando a perder as suas forças, a sua confiança. Ajude para que nesse dia, Pai, ela seja renovada, Pai, com grande vigor, e que a confiança no Senhor seja restabelecida. Sabemos, Pai, que esse é um papel nosso, Pai. Então pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a termos sempre confiança no Senhor, Pai. Pedimos também, Pai, para que o Senhor guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, e pedimos, Pai, para que o Senhor, Pai, nos guie a toda a verdade, nos instrua e diga qual é o caminho que a gente deve seguir. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos ensinar todas as coisas. Nós queremos aprender, queremos ser disciplinados, queremos ser a pessoa que o Senhor nos transformou, nos criou para ser, Pai. Queremos ser transformados a cada dia para sermos a pessoa que o Senhor nos planejou e cuidou para que fôssemos. Obrigada, Pai, por tão grande amor, bondade e misericórdia. Nós entregamos esse dia, essa quinta-feira, 8 de maio de 2025, às suas mãos. E descansamos na certeza de que o Senhor já cuidou de tudo. Ajude-nos, Pai, a sermos a pessoa que o Senhor nos chamou para ser, com coragem, com ousadia.
Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Angélica, Carlinhos, Juliane. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia. Não haverá outro dia 8 de maio de 2025. Então esse é um presente que Deus nos dá. E que nós podemos fazer o melhor com esse presente chamado hoje. O presente chamado vida, amados. Não desanime, amados. Eu sei que muitas vezes a gente passa por desafios que a vontade é jogar a toalha, é desistir. E às vezes a gente até fica se perguntando, Senhor, o que eu fiz de errado para passar por isso? O que eu fiz de errado? Confie no Senhor, amados. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Então continue com a sua confiança elevada no Senhor. Continue e fala, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Por que está passando? Porque eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso dessa forma? A sua palavra diz que não preciso temer constrangimento, porque eu não serei constrangida, não serei abalada. Então que seja assim, Pai. Eu recebo a sua palavra sobre a minha vida. Só que muitas vezes, amados, a gente tem os versículos com a gente. Só que vem o vendaval, vem ali uma força, vem algo, né, amados, contra a nossa vida. E é muito fácil a gente tirar os olhos do Senhor, tirar os olhos da palavra de Deus e olhar para aquele desafio. A gente nem que eu preciso falar isso todos os dias, amados, aqui na live. Por quê? Todos os dias surgem novas situações, amados. E podem surgir situações que de repente a gente não estava nem imaginando, pode acontecer. Mas quando isso acontece, nós mostramos para o Senhor na prática onde que está o nosso coração. O que a gente anda fazendo, como é que está a nossa confiança nele. Porque é muito fácil, fechado dentro de casa, a gente dizer que ama Jesus, que a gente confia completamente no Senhor, e a gente louvar e declarar todo o nosso amor para ele. Mas quando a gente sai e quando a gente vai na prática viver as mais diversas situações, porque é na prática que a gente mostra realmente para Deus e para nós mesmos também, aonde que está a nossa confiança, onde que está o nosso coração. Quando a gente vai na prática, muitas vezes a gente se frustra, porque a gente fala, meu Deus, eu achei que eu estava tão firmada no Senhor, eu achei que eu estava tão firme no Senhor. E veja só, veio essa situação aqui, essa pessoa falou isso e saiu algo completamente fora do que eu gostaria que tivesse saído. E a gente, amados, que bom que a gente tem essa noção e a gente pode ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado. E você não precisa se esconder de Deus nessas horas quando isso acontece, amados, porque Deus continua com você. Muitas vezes nós é que nos afastamos dele por vergonha, por achar que ele vai nos penalizar, achar que ele vai dar uma cajadada na gente, que ele fica ali só esperando um passe em falso, falar lá, vou esfregar na cara dela, na cara dele, que estava errado. Deus é bom, amados, Deus é bom o tempo todo. E nós vamos ver isso nesses versículos que nós vamos ver aqui no Salmo 145, mas antes, como eu falei para vocês lá no início da live, vamos também declarar o Salmo inteiro, 121, se você puder repetir essas palavras aí onde você está, repita em alta voz ou repita na sua mente, mas declare essas palavras, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Declare, amados, a vida na palavra de Deus, a vida nas nossas palavras, amados. Cada palavra que sai da nossa boca são sementes plantadas, então que a gente possa ajustar para que boas sementes saiam da nossa boca, para que frutifique coisas boas. Então, tem 150 salmos, amados, tem salmo para tudo que você imaginar. E declare em alta voz sobre a sua vida. Tire alguns dias, não fique só nesse momento no Salmo 121, nem no Salmo 145, que é o salmo onde a gente vai ver alguns versículos hoje
sobre a sinceridade do nosso relacionamento com Deus. Mas tira os dias, fala, Senhor, eu vou durante 7 dias, 14, 21, 30, declarar o Salmo 121 sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu vou declarar em alta voz, declarar na quietude, não importa. Mas eu vou fazer esse propósito com o meu Deus. Falar, Senhor, eu vou aqui. Durante tantos dias eu vou meditar, vou declarar o Salmo 121. E a palavra de Deus vai nos fortalecendo, amados, vai nos abastecendo, vai nos enchendo. Até coisas que de repente a gente estava ali sem coragem de fazer, conversas que a gente precisa ter, que às vezes a gente quer se esconder e fica ali deixando para depois. Não, depois eu tenho essa conversa, deixa, não, tudo bem, já cheguei até aqui, deixa, não, amanhã. Não, quando passar o final de semana, eu vou procurar aquela pessoa e vou ter essa conversa. Não, segunda não é um bom dia. Segunda não é um bom dia para ter esse tipo de assunto. Não, na quarta, que é meio da semana. Aí chega a quarta, não, deixa. Nossa, hoje o dia tá tão cheio, deixa para depois. E é isso, amados. Todas as vezes que a gente vai deixando alguma coisa para depois, especialmente coisas difíceis, especialmente conversas difíceis que a gente precisa ter, faz parte. Nós temos que ter conversas com as pessoas, ajustar o diálogo, melhorar a nossa comunicação com as pessoas, especialmente aquelas que estão conosco, que nos cercam. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, se a gente está vendo que aquilo ali está acontecendo, a gente precisa ajustar. A Bíblia nos instrui, amados, a gente amar as pessoas, a gente ajustar aquilo que precisa ser ajustado, a gente ajustar a nossa comunicação, inclusive, se preciso for. Então, a gente fala, não, Senhor, eu vou declarar o Salmo 121 sobre a minha vida, eu vou ajustar tudo aquilo que eu preciso ajustar. E eu quero viver, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem. E, amados, veja, como eu estava dizendo agora há pouco, você não precisa fugir do Senhor quando você faz alguma coisa que você entende que foi errado. Pelo contrário, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre alta. Ele é nosso Deus em quem nós confiamos. Ele é bom o tempo todo. Ele é cheio de misericórdia, muito paciente, cheio de amor, amados. Deus é o próprio amor, Deus é amor. Só que a gente muitas vezes, quando faz alguma coisa errada, a gente fica com medo, assustado, apavorado. A gente fala, meu Deus do céu, como assim? Eu estava tão firme no Senhor e fiz aquilo, falei aquilo. Quando eu vi, mandei aquela mensagem para aquela pessoa. Não era para ter mandado, mas quando eu vi, me peguei ali com um momento de fragilidade, um momento de carência, mandei aquela mensagem para aquela pessoa e na hora eu me arrependi. Aquela pessoa agiu comigo de uma forma que eu fiquei bem irritada, e quando eu vi, eu estava ali respondendo à altura, quando eu vi, eu estava ali ofendendo aquela pessoa, quando eu vi, eu estava ali cheio de desaforo para cima daquela pessoa. E a gente quer se esconder depois, fala, meu Deus do céu. Mas glória a Deus, né, amados, que o Senhor nos fez, Ele nos criou, Ele sabe exatamente como nós somos, Ele nos dá a oportunidade da gente se arrepender, Ele nos dá a oportunidade da gente perdoar, da gente pedir perdão, da gente refletir sobre as coisas que nós fizemos, sempre junto conosco, amados, sempre segurando a nossa mão, sempre nos mostrando. Imagina um pai amoroso, um pai cheio de amor, um pai que nos quer bem, nos quer muito bem, quer que a gente acerte em todas as áreas da nossa vida, porque não há nada que Deus tenha feito que não tenha dado certo, amados. Então Deus quer que a gente ande, amados, sabendo quem nós somos. Vai dar certo. Deus nos fez para a gente dar certo, amados. Só que Ele sabe que a gente vai nessa busca, nessa nossa jornada, a gente vai cometer alguma coisa por impulso. Mas o convite do Senhor é que a gente vai ao longo dos dias ajustando. Como eu estava dizendo, pensa no Pai amoroso que nos quer bem, nos cobre de amor. Pensa Ele falando, conduzindo você com amor, conduzindo você para o caminho certo, com bondade, cuidando de você nos mínimos detalhes, ajustando, olhando para você com o Pai amoroso, falando, meu filho, minha filha, esse caminho aqui vai te levar à destruição. Pode parecer que não agora, você pode olhar e achar que esse caminho é muito bom. Entenda que a porta fechada sou eu, entenda que a porta aberta sou eu e que há um tempo certo para todas as coisas, todas as ocasiões, tem o tempo certo. Então a gente se ajusta, se alinha no Senhor
e deixe Ele nos guiar. Ele está sempre segurando a nossa mão, então segura a mão dele de volta e fala: Senhor, eis-me aqui, ajusta o meu caminho, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque a sua palavra em vários momentos me lembra que o Senhor tem um plano bom para a minha vida. São planos para me fazer prosperar, não são planos para me causar dano algum. É assim que está escrito, amados. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. E a gente se alegra nos planos de fazer vocês prosperarem e não causar dano. Planos de fazer vocês prosperarem e não causar dano. Amados, e muitas vezes a gente está ali, andando aqui, outro ali, e a gente fica achando que é Deus. A gente coloca toda essa culpa no Senhor. Senhor, como assim? Mas a gente precisa olhar para dentro que nós temos a nossa responsabilidade. Deus nos fez seres pensantes, Deus nos deu livre-arbítrio. Então é muito fácil culpar os outros, inclusive a Deus, né, amados? Todo mundo aqui tem culpa, até Deus, menos eu. Eu não tomei nenhuma decisão precipitada, eu fiz tudo certo, tudo isso e tudo aquilo. E esse é um sinal de orgulho, de arrogância, amados. Então a gente precisa ter essa humildade e reconhecer, olhar para dentro e falar: Senhor, o que eu fiz para que isso estivesse acontecendo na minha vida? Aonde foi? O que aconteceu para que eu estivesse passando por essa situação? E assim nós vamos vivendo, amados, dia após dia, olhando para dentro. Tem coisas que nós somos responsáveis, nós precisamos assumir a responsabilidade. Tem coisas que acontecem que a gente não entende nada e depois lá na frente, assim como diz a palavra do Senhor, nós vamos compreender. Mas o importante é a gente viver dia após dia essa plena confiança no Senhor e sinceridade, que é de que a gente vai ver aqui nesses versículos no Salmo 145, do versículo 17 até o 19. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Se você está aí gritando por socorro, amados, por alguma coisa, medite no Salmo 145, focando aqui especialmente em versículo 17 até o 19, e receba essa palavra, essa verdade no seu coração. Que o Senhor ouve você gritar por socorro, Ele te salva. Agora veja, amados, da importância da gente invocar o Senhor com sinceridade. Não é aquela obrigação, ai que droga, tenho que orar, não é possível, ai não estou afim e tenho que ouvir a palavra do Senhor, tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, não tem nada, amados, não tem nada, mas muitas coisas a gente faz por amor, por a gente querer verdadeiramente sermos seres evoluídos dia após dia, melhorar um pouquinho que seja por dia, estar mais atento, amar mais um pouco que seja por dia, perdoar mais, ter misericórdia. Fala, opa, há um tempo atrás eu não reagiria dessa forma, agora eu reagi dessa forma, eu estou evoluindo, estou andando cada vez mais conforme a palavra de Deus. E é importante essa sinceridade, essa honestidade, esse sincerão com o nosso Jesus, amados. Fale a verdade para Ele. Quantas vezes eu falo para Ele, Senhor, o Senhor colocou essa pessoa aqui na minha vida para eu exercer minha paciência, né? Para eu desenvolver minha longanimidade, minha paciência. Já tô vendo tudo, já entendi, meu Jesus. E a gente sempre traz o Senhor para dentro do nosso dia, para dentro da nossa vida. Não precisa ficar só naquela parte da manhã ou da noite, amados. Ao longo do seu dia todo, porque Deus está aí sempre com você, 24 horas por dia. Então, por que você não faz esse convite para Ele, Senhor, com sinceridade? Eu quero te invocar, eu quero rasgar meu coração para o Senhor. Eu quero trazer mais leveza, por que não humor na sua vida com Jesus? Por que você não ri com Jesus? Qual foi a última vez que você não aproveitou a doce, inigualável e também bem-humorada presença do Senhor, amados? Desfrute dessa sua caminhada com o Senhor. Dia após dia, você vai chegar lá, amados. Deus não vai interromper a obra dele no meio. Deus vai concluir a obra dele. Você vai chegar lá.
se você permanecer firme, se você não desistir, se você estiver realmente disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para você, vai passar por deserto, vai passar por desafio, vai passar por situação difícil e vai passar também por alegria, por bênção, por favor do Senhor, por milagre. Aqui, você falava, meu Deus, não via, não estava vendo solução e de repente aquilo ali simplesmente se foi, simplesmente desapareceu. São os milagres que Deus faz por todos nós, amados. Agora, a importância da gente invocar com sinceridade. Olha, o Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Acima de qualquer palavra que sai da nossa boca, Deus está vendo o nosso coração. Em vários outros momentos na Bíblia, nós somos lembrados de que o Senhor sonda o nosso coração. O coração é muito importante para Deus, a verdade daquilo que estamos falando, que estamos dispostos a fazer, daquilo que estamos, inclusive, falando para Ele. Ele sabe, amados, Ele sabe. Então, busque ter um relacionamento onde você aproveita e desfruta da doce, poderosa presença de Deus a todo tempo com você, a todo instante, segurando a sua mão. E sabemos que a alegria é um princípio do Senhor. Então Deus quer nos ver alegres? Quer, com toda certeza. Seja no desafio, seja quando está tudo bem, seja em momentos de muita alegria, felicidade na nossa vida. Ali a gente entende que o favor do Senhor está sempre conosco. E sim, Ele nos dá motivos para sermos gratos, motivos para nos alegrarmos. Ainda que não pareça no momento, amados. Continue, persista. Busque nas Escrituras, declara, faça a sua parte, seja lá o que for, vai fazendo a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Paula, tá difícil, não estou conseguindo trabalho, eu estou mandando currículo, falando com um monte de gente. Continua, amados, continua, ora, entrega tudo nas mãos do Senhor, continua fazendo a sua parte. Deus pode ter certeza que na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, Ele vai surpreender a sua vida, Ele vai surpreender o seu coração e a porta certa, ela vai abrir. E você vai se alegrar muito. Então continue fazendo a sua parte. E Deus, com toda certeza, vai fazer a parte dele. Não desista, não jogue a toalha. Continue, insista, persista. Porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. É bondoso em tudo o que faz. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre essa casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, ao vivo. Vocês que vão acompanhar a live gravada depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada. Que o Senhor derrame bênçãos, sem medidas extravagantes sobre a sua vida. E que aquele desejo, aquele mais secreto do seu coração, que só você e o Senhor sabem, que ele aconteça. Aconteça até de forma antecipada, aconteça rápido, porque rapidamente você vai se ajustar com a palavra de Deus. E Deus vai derramar essa vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você vai se alegrar, vai festejar muito essa conquista, essa vitória. Sabemos que Deus nos dá sempre vitória, mas tem aquela, né, amados? Aquela que muitas vezes a gente fala, meu Deus, não vai mais acontecer. Senhor, olha a minha idade, olha isso, olha aquilo, todo mundo conquistou isso, eu ainda não, mas você vai conseguir também. Eu me incluo nisso. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Não se afaste do Senhor, não se afaste da palavra de Deus, amados. Persista. Às vezes, amados, é um passinho a mais que você dá. Um propósito que você faz assim com o Senhor. Senhor, eu vou declarar o Salmo 121. Esses dias eu vou me abastecer, vou me encher aqui da sua palavra. Às vezes é um currículo a mais que você manda. É uma mensagem a mais que você manda. É esse passo de ousadia a mais que você dá que tudo acontece. Tá bom? Queridos, nos vemos amanhã, sexta-feira já, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Muito obrigada a todos vocês. Eu amo e honro a vida de cada um de vocês. Max. Tchau. Beijo, querido. Deus abençoe. Beatriz. Kátia. Amém. Fica com Deus também, querida. Obrigada. Angélica. Amém. Obrigada. Lucas. Jaqueline. Mauro. Miguel.
Carolzinha, que bom você aqui com a gente. Ana, Diogo, Fernanda, Gabriela, Isa, Vânia, Andréia, Alex, Elane, Ceissa, Lucélia, Barbie, Mica, Aninha, tudo bom, Aninha? Outra Aninha, cheio de muitas Aninhas abençoadas aqui na nossa live hoje. Paulo, Chael, Marcinha, Edna, Whitson, Leidiane, Juliane, Carlinhos, Regiane. Amém, querida, que a sua nova jornada seja muito abençoada em nome de Jesus. André, Lição, Juarez, amém. Ana, outra Ana, Aninha. Amém, minha querida, amém, amém, amém. Um beijo, queridos, Cláudia, e até amanhã em nome de Jesus.